Olá pessoal, tudo bom? Vamos para mais uma aula do curso de Excel básico. Antes da gente começar a aula, não se esqueça de inscrever no canal, deixar o seu like e ativar o sininho para que você receba uma notificação todas as vezes que nós postarmos novos vídeos aqui no canal. Vamos lá para o Excel? Como é de costume, antes da gente começar a trabalhar na planilha que nós estamos fazendo, a planilha de despesas domésticas, nós vamos ver alguma coisa nova nessa aula. Para isso, eu vou criar alguns dados aqui. Vou fazer também uma soma, só que vou usar a função autossoma de uma forma um pouco diferente da que nós vimos até agora. Como eu tenho várias linhas e várias colunas que eu quero gerar o total, eu vou selecionar aqui todas as células que eu quero total e venho e clico no botão autossoma. Na hora que eu faço isso, ele automaticamente preenche todas as células com a função soma, só que somando cada um a sua linha correspondente. A mesma coisa eu posso fazer para somar as colunas. Seleciono todas as células que eu quero a função soma e clico no botão autossoma. Mas, igual eu alertei para vocês na aula que eu ensinei o botão autossoma, aqui ele gera a função soma automaticamente. Então a gente tem que tomar alguns cuidados aqui e verificar se ele realmente fez a soma correta, se ele realmente pegou a faixa correta a ser somada. Tranquilo? Vou destacar também essas células aqui, colocar um fundo e colocar o texto em negrito, só para diferenciar e facilitar o entendimento do que nós vamos fazer aqui agora. Pode acontecer de eu fazer uma planilha de dados, de eu incluir uma série de dados, e depois precisar, em algum ponto específico, inserir uma determinada célula, inserir uma linha, inserir uma coluna. Então, por exemplo, vamos supor que nesse ponto aqui, eu precise inserir um outro valor. Então, nesse caso, basta eu posicionar na célula onde eu quero inserir, vir aqui na guia página inicial, no grupo células, eu tenho o botão inserir. Então, se eu clico no botão inserir, ele insere uma célula em branco e, por padrão, empurra as outras células para baixo. Então eu estava aqui do 24 pulava para o 25, ele incluiu uma célula em branco aqui para mim e empurrou o 25, o 26, o 27 e assim por diante para baixo. Mas pode acontecer de eu querer inserir uma célula na linha, então eu queria empurrar esses valores aqui para a direita. Então, nesse caso, ao invés de simplesmente clicar no botão inserir, eu clico nessa seta à direita do botão, ele vai abrir esse menu de opções e eu escolho a opção inserir células. Aí ele vai abrir essa caixa de diálogo para mim e nessa caixa de diálogo eu defino se eu quero deslocar as células para a direita ou para baixo. Por padrão ele desloca para baixo. Então eu posso clicar aqui em deslocar para a direita. Poderia também inserir uma linha inteira ou uma coluna inteira. Então eu seleciono a opção que eu quero e clico no botão OK. Então, nesse caso aqui agora, ele deslocou as células para a direita e não mais para baixo. Bom, pessoal, aqui eu inseri uma única célula, mas eu posso inserir várias células. Então, eu selecionei aqui, nessas 3 células eu quero inserir uma célula. Se eu clicar no botão inserir, novamente ele deslocou para baixo. Agora, se eu selecionar várias células em uma única coluna e clicar no botão inserir, nesse caso, por padrão, ele desloca para a direita. O Excel vai tentar entender o que você quer fazer em função da seleção que você fez e vai escolher para a direita ou para baixo.
Além disso, eu posso também inserir, por exemplo, eu estou posicionado aqui na célula D5, eu posso vir aqui e pedir para inserir uma linha. Ele inseriu uma linha completa nessa posição. Posso pedir para inserir uma coluna. Ele inseriu uma coluna nessa posição. Aqui também, nesse menu, eu ainda posso pedir para inserir planilha, igual nós vimos na aula anterior. Ah, mas na aula anterior nós vimos aqui através das guias de planilha. Mas eu posso pedir para inserir uma planilha aqui também, pelo botão Inserir. Além de inserir células, linhas, colunas e planilhas, eu posso também excluir. Para excluir, o funcionamento é basicamente o mesmo, só que eu vou clicar no botão Excluir. Então, se eu estou com uma única célula selecionada e clicar no botão Excluir, ele exclui e move as células para cima. Mas eu posso também querer excluir e mover para a esquerda. Então, nesse caso, eu posso vir aqui, clicar na opção Excluir células e pedir para deslocar, ao invés de deslocar para cima, deslocar para a esquerda. Clico no OK, ele deslocou para a esquerda. Posso excluir várias células de uma mesma linha ou de uma mesma coluna, igual nós fizemos no inserir, e posso pedir também para excluir a minha linha inteira, ou posso pedir para excluir a coluna inteira. São comandos simples de serem usados, mas que são muito úteis para nós. Bom, pessoal, agora vamos lá para a nossa planilha, para a planilha da pasta de trabalho e controle financeiro 2020. Bom, pessoal, nas últimas aulas nós fizemos a planilha do primeiro trimestre, do segundo trimestre, do terceiro trimestre e do quarto trimestre. Mas seria interessante também que nós tivéssemos aqui uma planilha de resumo, uma planilha que trouxesse para mim o total do primeiro trimestre, o total do segundo trimestre e o total do terceiro trimestre. Vamos fazer isso? Então eu vou pegar uma dessas planilhas aqui, vou duplicá-la, vou copiá-la, igual nós aprendemos na aula passada. Vou renomear essa planilha para resumo despesas 2020. Vou mudar aqui o título. E aqui vou colocar primeiro trimestre. Agora, seguindo o modelo das planilhas anteriores, eu só tinha 3 meses. Então, como eu copiei uma planilha que já existia, como eu dupliquei essa planilha, eu só tenho 3 colunas para trabalhar com os trimestres. Só que eu preciso de 4 colunas, eu preciso de uma coluna para o quarto trimestre. Então, nesse caso aqui, a gente vai pedir para inserir uma quarta coluna. Vou pedir para inserir aqui e vou preencher mais uma vez ali para o quarto trimestre. Uma outra coisa que aconteceu aqui, na soma lateral aqui, ó, nós só somávamos 3 células. E agora nós precisamos somar 4 células. Então eu posso vir aqui e acrescentar mais uma outra célula, tranquilo? Ou então posso vir aqui e mudar para a função soma. Então eu vou somar agora toda essa faixa. E aí depois uso a alça de preenchimento para alterar para os outros valores. Da mesma forma, eu vou alterar a alça de preenchimento aqui para somar aqui também o quarto trimestre. Agora, nós queremos aqui os totais do primeiro trimestre. Se eu vier aqui, ó, no primeiro trimestre e pegar esses totais
copiar e colar eles aqui, der um Ctrl V, eu vou ter um erro de referência. Por quê? Porque aqui eu tinha uma fórmula, e essa fórmula estava copiando 3 células à esquerda da célula onde tem a fórmula. E aqui eu não tenho 3 células à esquerda para serem somadas, então ele vai me dar um erro de referência. Mas eu poderia pedir aqui para colar valores. Então ele colaria para mim os valores e nesse caso aqui ele funcionaria. Mas se eu vier aqui e fizer, não, essa despesa aqui estava errada, nesse mês aqui eu só paguei R$1.000. Então diminuiu 250, passou para 3.625. Só que se eu vier aqui continua com o valor errado. Bom, vamos voltar aqui para o valor original. Então essa também não é a melhor forma de trabalhar. Para fazer isso, eu posso fazer referência a células de outra planilha. Nós já vimos como usar referência a células em fórmulas. Quando eu quero somar, quando eu quero multiplicar, quando eu quero dividir, eu posso fazer referência a outras células. Da mesma forma, se eu fizer referência a uma única célula, sem fazer nenhuma operação com ela, o que o Excel vai fazer é trazer o valor daquela célula para mim. Se eu estou aqui na célula I4 e tenho um valor aqui, qualquer outro lugar que eu for e colocar simplesmente igual I4, ele vai trazer o mesmo valor que estava lá para mim. Então, se eu vier aqui e alterar para 50, aqui também ele alterou para 50. Então, ele está fazendo uma referência direta. E eu posso fazer referência a células de outras planilhas, inclusive células de planilhas de outra pasta de trabalho. Bom, então aqui na célula B3, eu quero buscar o valor da célula do total de aluguel do primeiro trimestre. Então eu posso clicar aqui em igual, clico na planilha primeiro trimestre, então ele já preencheu aqui para mim o nome da planilha que eu cliquei e colocou um sinal de exclamação. E agora, se eu clico aqui na célula E3, que é o total de aluguel para o primeiro trimestre, ele colocou lá para mim exclamação E3. Então, se eu apertar a tecla Enter agora, ele voltou lá para a minha planilha Resumo Despesas 2020, trazendo para mim o valor da célula E3 lá da planilha primeiro trimestre. Prestem atenção que o primeiro trimestre vem entre aspas simples. Então, toda vez que eu for fazer referência a uma outra planilha, o nome dessa planilha vai vir entre aspas simples. Depois ele traz uma exclamação para diferenciar o nome da planilha do endereço da célula e o endereço da célula que eu estou pegando. Prestem atenção que nesse caso aqui também, se eu copio essa célula para células de baixo, ele automaticamente substitui o endereço para mim da célula correspondente. Então aqui eu estava somando na linha 3, eu estava pegando na coluna E na linha 3, aqui ele passou a se copiar na coluna E, linha 4. E assim por diante. Com isso, se eu vier aqui agora na planilha do primeiro trimestre e fazer qualquer alteração, por exemplo, luz aqui eu não paguei, não gastei nada. Então, se eu vier aqui agora, ó, o valor da luz alterou. Então, se eu voltar lá no primeiro trimestre, então aqui está 375, se eu der um Ctrl Z aqui, passou para 555, lá na planilha de resumo também ficou 555. Agora, existe uma outra forma de fazer isso também. Eu posso vir aqui na planilha do primeiro trimestre, selecionar todas essas células, dou um Ctrl C, venho aqui na planilha de resumo, seleciono a primeira célula
do canto superior esquerdo, para onde eu quero colar, da mesma forma que nós fizemos nas outras alternativas de colar. Então venho aqui agora no botão colar, abro o menu do botão colar e peço para colar vínculo. Então quando eu escolho a opção aqui colar vínculo, ele cola uma referência, ele cola um vínculo à célula original. Então fica mais fácil e mais prático para que a gente possa trabalhar. Agora fazer a mesma coisa para o segundo, para o terceiro e para o quarto trimestre. Então venho aqui no segundo trimestre, seleciono esses valores, dou um Ctrl C, venho aqui, colar vínculo. Então agora ele já tem um vínculo lá naquelas células, por enquanto eu ainda não tenho nenhum valor preenchido lá. Então ele trouxe vazio aqui para mim. Mas se eu for lá no segundo trimestre e preencher aqui o valor de aluguel, e voltar aqui no resumo, ele já trouxe aquele valor ali para mim. Se eu for lá e preencher o valor de aluguel para maio, aumentou aqui para 2.750 e esse valor já veio aqui para mim, já atualizou aqui automaticamente. Bom, pessoal, então eu posso fazer isso para o terceiro trimestre. Colar vínculo. Para o quarto trimestre. Colar vínculo. Então agora todas as minhas células na planilha de resumo estão fazendo referência aos totais correspondentes na planilha de cada trimestre. E aí, à medida que eu for preenchendo as planilhas do trimestre, o meu resumo anual, meu resumo de despesas do ano de 2020 vai sendo atualizado automaticamente. Bom, pessoal, o que eu tinha para passar para vocês hoje era isso. Espero que vocês tenham gostado. Se ficou qualquer dúvida, deixe registrado nos comentários aqui embaixo, para que eu possa tentar esclarecer a sua dúvida. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixe o seu joinha e aguardo você na próxima aula. Um grande abraço e até a próxima.